Existe uma capacidade que pode transformar o seu ano de 2026 no melhor ano da sua vida. Essa capacidade, na verdade, ela é a base para tudo que a gente faz na nossa vida e toda a felicidade, todo o sucesso, toda a paz que a gente sente vem da base que a gente constrói. Só que tem um perigo. Hoje, no mundo das redes sociais, no mundo da vida perfeita das outras pessoas, a gente tenta modelar, e na verdade não é nem modelar, a gente tenta copiar a rotina, a vida e tudo das outras pessoas. Ou seja, a gente vê uma pessoa com uma roupa a gente quer usar, a gente vê uma pessoa com um carro novo a gente quer comprar o mesmo carro, a gente vê uma pessoa com uma casa nova a gente quer comprar uma casa igual, a gente vê uma pessoa acordando às 5 a gente quer acordar às 5, uma pessoa acordando às 9 a gente quer acordar às 9, uma pessoa tomando café, enfim, a gente vê o tempo inteiro milhares de rotinas na internet e a gente tenta copiar essas rotinas, só que isso é a ponta do iceberg dessas pessoas. O que eu quero dizer para vocês é que sem autoconsciência, que é a chave, o pilar do nosso vídeo de hoje, nada do que você for fazer na tua vida vai de fato te trazer alegria. Porque se eu não me conheço, não adianta nada eu olhar para fora o tempo inteiro. Vou repetir isso para vocês. Não importa o quanto você leia, não importa o quanto você estuda, não importa o quanto você se dedica. Enquanto você não aprender a olhar para dentro, a olhar para si, você nunca vai ser feliz de verdade. E eu não estou dizendo que a gente vai ser feliz para sempre com a autoconsciência, porque isso não existe. Só que só existe uma maneira de termos uma vida significativa e uma vida com menos arrependimentos lá na frente, que é uma vida autoconsciente. Meu maior medo é chegar daqui a 20, 30 anos, olhar para trás e ver que eu corri uma corrida que não era minha, que eu subi a escada de um prédio que na verdade era o prédio errado. Eu demorei 20 anos para subir a escadaria de um prédio, quando eu cheguei no andar que eu queria, eu olhei para frente, eu estava no prédio errado, era o outro prédio que eu deveria ter subido. Esse, eu já compartilhei com vocês algumas vezes, é o meu maior medo. É eu perder o meu tempo fazendo algo que eu não deveria ter feito porque eu tenho medo de conversar comigo mesmo. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a autoconsciência, e a primeira coisa que eu quero falar sobre a autoconsciência é que a autoconsciência, na verdade, ela é a mãe da produtividade. E eu falo muito sobre produtividade aqui, é meu core business, meu core de estudo, aquilo que eu mais presto atenção, aquilo que eu mais sei falar, aquilo que eu mais sei ensinar, aquilo que eu mais gosto de falar. Só que muita gente me procura pedindo dicas para arrumar a rotina, para ajustar a rotina, dicas para ter uma vida mais produtiva, para passar mais tempo com a família, para melhorar no trabalho, enfim, dicas de gestão de tempo e de rotina. E a primeira coisa que eu normalmente peço para essas pessoas e faço elas refletirem, e confesso que não é uma resposta fácil, então se você me procura por facilidade, eu provavelmente não vou te entregar essa facilidade, porque eu não acredito que existe algo bom na vida que não passe pela autoconsciência. A primeira coisa que eu pergunto é o que de fato você quer? Quem de fato é você? Quais são os seus objetivos hoje? Quais são os seus horários de trabalho hoje? Porque, gente, não adianta nada eu tentar copiar a rotina de alguém que não trabalha nos mesmos horários que eu, que não tem a mesma rotina com a família que eu. Como é que eu vou copiar uma rotina de alguém que não tem filho se eu tenho uma criança de 4 meses em casa? Como é que eu vou copiar a rotina de alguém que trabalha 4 horas por dia se eu trabalho 12, 16? A gente precisa entender de uma vez por todas que tudo de bom na nossa vida nasce quando eu entendo o meu cenário, entendo os meus objetivos, entendo a minha corrida, as regras do meu jogo. Então a primeira coisa que eu falo sobre para todo mundo que quer falar sobre produtividade comigo é, cara, olha para dentro. Cara, enfim, modo de falar. Olhe para dentro. Comece a entender de fato o que é importante para você, o que faz a diferença para você. E eu quero falar, e aí vocês podem se questionar, Pedro, por que isso é tão difícil? Por que tu acredita que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de falar sobre isso? E aqui no meu caderninho, óbvio, vocês sabem que eu anoto sempre o que eu quero falar nos vídeos, os pilares do vídeo, inclusive para a gente ter um esqueleto, né, para não fugir muito do tema, porque eu gosto muito de falar e às vezes eu vou divagando. Por que a autoconsciência hoje é tão rara? Por 3 motivos principais, tá? O primeiro motivo que eu percebo que as pessoas cada vez mais fogem das perguntas e das reflexões internas é porque é desconfortável. Pensa comigo. Você está vivendo um casamento que não quer mais viver, você tem um filho pequeno, e o quão desconfortável é deitar na cama e refletir e se perguntar de verdade se você é feliz nesse casamento. Porque se você der a resposta clara que você não é feliz, você vai ser obrigado a agir.
A reflexão, ela te obriga a fazer alguma coisa. Por isso que as pessoas tentam tanto colocar para baixo do tapete todos os problemas. Uma vez que a gente reflete sobre algo, uma vez que a gente reflete sobre um problema, nós nos tornamos obrigados a agir, e é por isso que as pessoas fogem disso. As pessoas não se questionam se elas são felizes no trabalho, se elas são felizes no relacionamento, se elas são felizes com a saúde. As pessoas muitas vezes não se olham no espelho. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que evita espelhos, que não se olham no espelho. Gente, história real agora. Eu, durante muito tempo na minha adolescência, eu tive espinhas, tive muito problema com espinhas. E eu tomei Roacutan durante muito tempo Durante muito tempo não, mas durante um período da minha adolescência, quando eu não aguentava mais sofrer com esse problema. Eu não me olhava no espelho. Eu tinha medo de me encarar no espelho. Porque o que eu ia ver era extremamente desconfortável para mim. Só que naquele momento, talvez com a maturidade que eu tinha como um adolescente, eu não entendia que era importante eu encarar aquela realidade, por mais dolorosa que seja, porque aquilo era eu. Trazendo agora para um espectro mais amplo da nossa vida, as pessoas não se olham no espelho. As pessoas não gostam de olhar, de examinar a própria vida, porque elas têm medo das respostas. Quanto mais fundo, quanto mais profundas forem as perguntas que vocês fizerem para vocês mesmos, muito provavelmente mais desconfortáveis vão ser as respostas. Só que presta atenção. Quanto antes eu encontrar essas respostas desconfortáveis, mais capaz eu sou de lidar com elas. Gente, se você está em um trabalho que você odeia, é muito melhor descobrir que você odeia, talvez ter um choque agora, talvez ter um momento de confusão agora, que você precise tomar uma decisão, do que daqui 5 anos sofrer um burnout ou ter uma crise existencial muito maior porque você demorou 5 anos para tomar uma decisão, porque você não, de fato, confrontou essa dor, esse sentimento ou aquilo que você empurrou para baixo do tapete. O que eu quero dizer é que quanto mais a gente aprende a fazer consistentemente perguntas dolorosas para nós mesmos e perguntas muitas vezes que a gente não quer acessar a resposta, mais a nossa vida se torna intencional e mais a gente tem a capacidade de gerenciar ou de antecipar crises. Gente, uma pessoa autoconsciente é uma pessoa que evita 99% das crises da vida dela porque ela sempre chega antes. Eu não espero o meu relacionamento chegar num ponto em que os dois começam a machucar um o outro, que aquilo começa a prejudicar todas as áreas da vida, prejudicar a relação com o filho, prejudicar a relação com a família, porque eu chego antes. Eu faço perguntas porque eu sei que quando o relacionamento começa a caminhar para um lugar que eu não quero, eu já estou ali, já identifiquei, eu já estou pronto para tomar uma decisão. Quando eu percebo que o meu trabalho está me levando para um lugar que eu não quero ir, eu faço essa pergunta muito antes, porque isso me faz ter mais armas, ter mais capacidade para tomar uma decisão se eu quero ou não continuar ali. Só que para isso eu preciso ter consistência nas perguntas difíceis que eu faço para mim mesmo. Para 2026, aprenda a fazer perguntas difíceis para você mesmo. Então esse é o primeiro motivo. As pessoas não têm autoconsciência porque ela é desconfortável. 2, e esse talvez seja o motivo mais recorrente, que é pouco tempo. E eu, Pedro, confesso que eu boto muito desculpa nisso quando eu vejo que eu tô saindo do prumo. Pouco tempo. As pessoas muitas vezes, elas têm uma rotina muito corrida, muitas vezes não, mas a gente gosta de sentir aquilo quando nós estamos no automático, quando a gente está trabalhando muito, quando a gente acorda cedo, vai dormir tarde, aquilo nos traz uma recompensa, né? A gente gosta de falar para os outros, nossa, estou trabalhando muito, nossa, mas eu tô me esforçando muito no trabalho, as coisas estão melhorando no trabalho. E a gente sente um orgulho, para falar isso, a gente sente um orgulho de estar prosperando, de estar trabalhando bastante, só que isso esconde, na verdade, muitas vezes, uma questão muito simples. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me dedico e quanto menos tempo eu tenho, menos reflexões eu faço. Não tem problema trabalhar muito, não tem problema a gente ter uma rotina corrida, porque eu acredito que a rotina corrida ela é inerente à vida que a gente leva. Eu acredito de fato que para construir algo significativo a gente vai ter que passar por momentos de muito esforço, de muito estresse, de realmente pouco tempo e desequilíbrio na vida. Só que a gente não pode deixar com que esse tempo de desequilíbrio ele nos faça tomar decisões piores e pior, não olhar para a nossa vida. Se você não tem 15 minutos todos os dias para refletir sobre a tua vida, desculpa, a tua rotina não está te ajudando.
Se você não consegue separar 30 minutos no domingo para fazer um overview da tua semana, organizar a tua semana e se fazer perguntas de fato de como foi sua semana, desculpa. Sabe o que eu faço? Eu uso o ChatGPT, uma inteligência artificial. Então, todos os dias de noite, eu comecei recentemente a fazer isso, eu mando um áudio no ChatGPT, um áudio de 1 minuto, 2 minutos, explicando como é que foi meu dia. Eu tenho perguntas-chave, KPIs claros que eu quero que sejam claros para ele, e ele faz um resumo para mim. E aí chega no domingo, eu falo, chat, por favor, traga o resumo da minha semana. E aí ele traz o resumo da minha semana e ele me mostra, é um cérebro externo, muito mais inteligente do que eu, que mostra de fato como foi a minha semana, onde eu posso melhorar, o que eu devo fazer de diferente, o que ele notou nas minhas palavras sobre como foi a minha semana. Demora 1, 2 minutos por dia e no domingo eu fico 15 minutos fazendo essa reflexão. Ou seja, quanto tempo demora isso? Eu perco cerca de 20 minutos, 25 minutos por semana para poder ter uma intencionalidade muito maior no meu dia. Eu não trocaria isso por nada, porque é o meu cérebro externo, é a capacidade que eu tenho de antever problemas. Quando eu estou vivendo um problema e o chat nota que eu estou há 7 dias reclamando no meu trabalho, que eu cheguei estressado em casa, ele fala, opa Pedro, talvez aqui temos um sinal de alerta. Só que eu percebo isso com 1 semana. Tem gente que demora 4, 5 anos para perceber que chegou em casa todos os dias estressado porque tem medo de tomar essa decisão. Então não deixe que a desculpa do pouco tempo te faça se afastar daquilo de quem você é. O meu maior medo é, de fato, de novo, é eu viver uma vida que não é minha, eu correr uma corrida que não é minha, eu subir as escadas de um prédio que não era o prédio que eu desejaria subir ou que eu precisaria subir. E o terceiro, a gente confunde autoconsciência com ruminação. Então as pessoas podem falar, ah Pedro, mas se eu acessar uma emoção difícil, eu vou ter muito medo, eu vou ficar ruminando aquilo vai ficar na minha cabeça durante muito tempo, o que eu faço? Autoconsciência, na verdade, é entender o que eu estou sentindo, mas não brigar com aquilo. Isso é importante que vocês anotem. Autoconsciência não significa ruminar, porque eu não brigo com o que eu sinto. Lembra que eu sempre falo sobre inteligência emocional para vocês. Inteligência emocional é eu ter curiosidade com aquilo que eu sinto, mas entender que eu não sou os meus pensamentos nem as minhas emoções. Eu sou a pessoa que pensa e que sente. Lembra disso. Eu sou uma pessoa que pensa e sente, mas eu não sou os meus pensamentos e eu também não sou as minhas emoções. Elas não me definem, elas não mostram quem eu sou. Então, quando eu deixo a torneira dos meus sentimentos e pensamentos aberta e acesso elas com frequência, eu passo a ter uma maior curiosidade e eu paro de evitar. Inteligência emocional é basicamente não escantear nenhuma emoção. É basicamente eu ter um caminho livre para acessar mesmo aquilo que me dói muito. E de fato, vocês podem perguntar, ah Pedro, mas você fala como se fosse fácil isso. Talvez seja a coisa mais difícil que a gente tem para fazer na nossa vida. Mas quem disse que a vida é fácil? Eu prefiro ter pequenas doses de dificuldade e desconforto todos os dias do que daqui a 15 anos eu perceber que eu vivi uma vida que não era minha, porque eu tive medo, porque eu não tive coragem. Desculpa a palavra, porque eu fui um bundão. Porque eu fui um medroso. Eu não quero ser um medroso. E se vocês não querem ser medrosos, siga comigo que eu vou continuar falando muito sobre isso nesse vídeo. E no final do vídeo eu tenho 5 perguntas que a gente pode se fazer todas as semanas que podem mudar esse jogo. Outra coisa importante. Quem é mais autoconsciente? Agora, segundo a ciência, é fundamental que a gente entenda isso. Quem é mais autoconsciente, por tudo que a gente já falou agora, toma decisões melhores. Então, quando eu tenho clareza de quem eu sou, o que eu quero, eu tomo decisões melhores e menos no piloto automático. Desculpa. Eu falei isso, acho que foi no vídeo anterior, que a calma intencional, ela mata muito menos do que uma pessoa que é impulsiva, agressiva. Ninguém nunca se arrependeu de tomar uma decisão com calma. E tomar uma decisão com calma não é procrastinar. Mas sempre que a gente toma uma decisão impulsiva, a gente corre um sério risco de se arrepender depois. E esse recado também é para mim, porque eu sou uma pessoa impulsiva. Então eu preciso tomar muito cuidado para não tomar decisões importantes na correria. Então, quem se conhece melhor é mais autoconsciente. 2. Menos arrependimento, justamente porque eu tomo decisões melhores. Então, se eu sou mais autoconsciente, eu entendo e corrijo rotas muito mais fácil. Lembra sempre, gente, é como se a gente estivesse andando de carro numa rota, num caminho reto, e a gente só precisa ir reto.
Uma pessoa que é autoconsciente, ela percebe que o carro desviou um pouco, mas ela retorna, porque ela está sempre prestando atenção na rota que ela está indo. Uma pessoa que não tem autoconsciência, que tem medo de fazer essas perguntas, o carro vai desviando e ela demora uns 3, 4 anos. Só que os 3, 4 anos que ela demorou, o carro já deu de cara no muro. E ela só percebe, meu Deus, bati, preciso voltar para o meio. E aí ela precisa corrigir o carro, ela precisa consertar o carro, ela fica 1 ano sem poder dirigir, porque ela perdeu o rumo. Uma pessoa autoconsciente é uma pessoa que percebe quando o carro está desviando e volta para o rumo. E o carro é a nossa vida. Outra coisa, autodisciplina. Uma pessoa consciente tem muito mais facilidade de ter disciplina. Por quê? Porque ela sabe aquilo que ela quer. Gente, se você acorda às 5 porque você viu que a sua blogueira preferida acorda às 5 e você não tem nenhuma razão melhor para fazer aquilo, você não vai sustentar esse hábito. Se você lê só porque você acha que é cool, que as pessoas vão gostar de ti porque você lê, mas você não entende de fato o motivo pelo qual você lê, você não vai sustentar esse hábito. Se você vai na academia só para poder tirar foto e postar no Instagram, você não vai sustentar esse hábito. As pessoas mais autoconscientes têm mais disciplina porque elas têm uma capacidade maior de entender o motivo pelo qual elas estão fazendo o que elas estão fazendo. E por último, a autoconsciência melhora a performance em líderes. Se você é líder e não é autoconsciente, você muito provavelmente vai estragar a sua equipe. Um líder que tem autoconsciência, ele controla melhor o ego, ele toma melhores decisões, ele entende principalmente os motivos pelos quais as pessoas fazem o que elas fazem. Uma pessoa autoconsciente entende muito melhor as outras pessoas. É bizarro isso. Desde que eu me tornei uma pessoa mais autoconsciente, e não existe uma pessoa autoconsciente, tá? Existe uma pessoa que está trilhando esse caminho. A gente nunca vai ser perfeito nisso. Mas desde que eu comecei a olhar mais para minha autoconsciência, eu percebi muito mais claramente quando as pessoas não são autoconscientes. A gente consegue ver muito claramente o comportamento de várias pessoas que estão no piloto automático. Isso ao mesmo tempo é engraçado, ao mesmo tempo é triste, mas é uma habilidade que a gente ganha porque quando a gente entende a nós mesmos, a gente passa a ter muito mais facilidade para entender outras pessoas, tá? E, para terminar o vídeo, as 5 perguntas que vocês devem se fazer todas as semanas para desenvolver a autoconsciência. Presta atenção, pega tua caneta, teu caderno, anota essas 5 perguntas, repete elas para você todos os domingos, que eu tenho certeza que elas vão fazer muita diferença para tua vida. A primeira, o que importa para mim agora? Quando você deita domingo e você faz uma reflexão da semana e faz uma projeção da próxima semana, o que importa para você? O que é mais importante para você essa semana? 2. O que eu posso controlar? Muito provavelmente todos nós, quando a gente chega no final de semana, a gente tem algo que não é uma preocupação ruim, mas tem algo em aberto na nossa cabeça. É importante que a gente se faça a pergunta, do que está me preocupando, o que eu posso controlar? O que de fato depende de mim? E aí, de novo, não é fácil. Não é fácil a gente parar de se preocupar com aquilo que a gente não controla. Nós somos seres humanos. Mas, todas as vezes que eu puder trazer a minha força para aquilo que eu controlo, eu vou ter muito mais capacidade de melhorar a minha vida. 3. O que eu estou evitando? Talvez essa seja a pergunta mais difícil. O que você está evitando pensar? Qual é aquele pensamento que toda vez que vem na sua cabeça você fala, opa, esquece, não quero pensar nisso? O que você está evitando olhar? O que você está evitando pensar? 4. Qual foi o meu comportamento mais incoerente essa semana? Outra resposta difícil. Todos nós temos incoerências, todos nós somos falíveis, todos nós temos comportamentos ruins e difíceis. Qual foi o seu comportamento incoerente essa semana? Cite ele para você não repetir ele na próxima semana. 5. O que faria se eu não estivesse com medo? Essa para mim é uma das melhores. O que essa semana que vai começar você faria se não estivesse com medo? O que você está deixando de fazer na sua vida por medo da opinião das outras pessoas, por medo de não ter dinheiro, por medo de fracassar? O que você está deixando de fazer por medo? É isso que eu quero que a gente entenda. Então são essas perguntas, essas 5 perguntas que eu quero que vocês passem a fazer todos os domingos. De novo. O que importa para mim agora? O que eu posso controlar? O que eu estou evitando? Qual foi o meu comportamento mais incoerente essa semana? E o que eu faria se não estivesse com medo? Gente, fechei meu caderninho, que agora quando eu fecho vocês sabem que o papo é sério. Não existe pessoa produtiva, não existe pessoa feliz sem autoconhecimento. Não existe.
Não existe ninguém que foi feliz na sua vida sem autoconhecimento, sem autoconsciência. Você vê a ponta do iceberg da vida das outras pessoas. Pare de tentar copiar as outras pessoas sem antes olhar para dentro. Se você sabe que o seu objetivo é X e aí você olha outras pessoas que têm um objetivo parecido, ótimo que vocês peguem algumas dicas com essas pessoas. Só que quando você passa a fazer algo só porque outra pessoa faz, você está no escuro tentando acertar um alvo. Então, olhe para dentro, não tenha medo de perguntas difíceis, porque o seu 2026 passa pela sua capacidade de conhecer a si mesmo. Tá bom? Muito obrigado pela companhia, espero vocês no próximo vídeo e mande esse vídeo para uma pessoa que precisa ter um 2026 melhor e que você nota que está no piloto automático. Se essa pessoa precisa acordar, talvez esse vídeo seja o que vai transformar o 2026 dessa pessoa. Obrigado pela companhia.